Tudo bem? Então, nosso amigo Amir, de muitos anos. Bem, então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Agradecer aí o convite do Carlão, do CCS. Lembrar que já faz 30 anos a primeira vez que eu pisei no CCS. Então, eu conheço muito tempo o Carlão. Conheci o Jaime, todo o pessoal que, de alguma forma, voltou com o CCS em 1985, né? E eu sou uma figura que vive, né? Eu apareço aqui, falo algumas coisas, eu tenho o maior prazer de ver, gosto muito do espaço, né? E hoje, a ideia de um lançamento é discutir o livro, não era necessariamente lançar, porque esse livro eu preciso comprar para lançar ele. É uma situação que eu vou explicar um pouco aqui como é que funciona, né? Lá no Unesp, que é assim, os professores eles têm um edital, esse edital ele abre anualmente e nesse edital você pode tentar publicar um livro. Eles, segundo o que eu entendi, a editora Unesp manda para 2 professores fora da Unesp que vão ler o livro. E aí, se eles acharem que o livro tem alguma importância econômica, eles deixam claro isso, né? Ele vai ser lançado em e-book. Mas, se a pessoa, mesmo o e-book, ela quer esse livro aqui, se a pessoa mesmo quer, esse aqui é do Carlão, isso é de escultura, entendeu? Se a pessoa ela quer comprar o livro, aí ela entra no meio de uma gráfica que o site da própria editora Unesp manda, né? E aí ela pode comprar o livro. Só que eu particularmente não compro mais livro, geralmente eu baixo o livro, eu tenho aquele aparelhinho Kindle. E esse livro você consegue baixar ele, transformar ele em MOB e você consegue ler, por exemplo, né? E no tablet também dá para ler. Enfim. Mas se a pessoa quiser comprar, compra. Eu acho o preço bastante caro que eles colocaram. Eles colocaram R$45 um livro de 130 páginas, sem figuras, sem mapa, sem nada. E você não tem como baixar esse preço, porque o preço é determinado pela gráfica, e não é determinado pela editora Unesp. Lá tem um outro livro que eu tinha publicado, que é o do doutorado, também, você consegue baixar. Um livro que tem 230 páginas, tem mapa, figura, eles estão cobrando acho que R$30. Então eu não entendi, porque esse aí é 45 e o outro é 30. Enfim, né? Bem, então esse livro, então, como estou dizendo aqui, ele tem a ver com o pós-doc que eu fiz na USP, acabei em 2016, sobre o Kropotkin. Na verdade, quando eu ia começar o pós-doc, eu tinha a ideia de trabalhar o Recrio Kropotkin, mas aí eu percebi que seria muita coisa para mim fazer. E eu optei em trabalhar o Kropotkin, que se o Recrio é pouquíssimo conhecido na geografia, né, o Kropotkin é praticamente inexistente, uma figura que não se fala. O Recrio ainda, algumas pessoas têm algum conhecimento, né? E aí, como essa semana estava acontecendo o Encontro Nacional da Pós-Graduação de Geografia, eu conversei com o Carlão e aí eu falei, vamos fazer uma fala sobre o livro no fim de semana próximo. Ele até falou, não sei como é que vai rolar, porque do dia 7 de setembro, sabe como é que é? Eu mesmo participo, né, cara, das... Eu vou lá. E aí eu vira muito cansado, né? Aí eu falei, não, Carlão, beleza, a gente vai do mesmo jeito, entendeu? E aí a ideia, então, é a gente falar um pouco do livro, que é basicamente discutir os principais temas que o Kropotkin está trabalhando e que eu acho que são importantes tanto para a geografia quanto para o anarquismo, né? E, inclusive, eu acho que é um tema bastante, não muito discutido nos meios anarquistas, essa polêmica que ele vai trazer, né, no século XIX, a partir do livro dele, O Apoio Mútuo. Bem, então, o que me fez levar a fazer essa pesquisa, além dessa questão que eu estou falando da geografia, é querer entender porque a competição é algo meio que naturalizado na sociedade. Então eu queria entender quando é que as ideias de competição elas começam a ganhar hegemonia na nossa sociedade ocidental, né? E aí um cara importante para entender a partir disso, eu achei que seria o Kropotkin. Então eu vou pontuar as principais discussões que tem no livro, né, para a gente entender como é que eu cheguei a essa discussão. Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz um resgate histórico. Eu queria entender como é que o Darwin chegou na ideia de competição, da luta pela sobrevivência, e como é que o Kropotkin, né, de alguma forma, também chegou na ideia do apoio mútuo. Inclusive, o livro Apoio Mútuo, que eu comprei a primeira versão,
foi aqui no Centro de Cultura Social. O Centro de Cultura Social vendia os livros em espanhol, isso há muito tempo atrás. Quem me vendeu foi o Martins, né? E a partir daí, eu falei, vou querer entender como é que se faz como é que essas ideias estão sendo construídas, né? E aí eu percebi o quê? Que o próprio Darwin, ele vai fazer uma citação do Malthus. Então ele vai se remontar ao Malthus, dizendo que quando ele leu Malthus, ele viu que na natureza, aquilo que o Malthus fala para a sociedade humana acontece. Ele disse isso abertamente. O outro cara, o Alfred Wallace, que de alguma forma está discutindo a evolução no mesmo período que o Darwin, também faz menção ao Malthus. Aí eu fui ler o Malthus. E quando eu li o Malthus, eu me dei conta de que o livro Ensaio sobre a População do Malthus é quase 7 capítulos atacando o William Godwin. E ninguém fala isso na geografia. Por exemplo, tem um livro que se chama Geografia e População, que fala do Malthus, da professora Amélia, e não se fala do Godwin. Aí quer dizer, o Malthus fez o livro praticamente para atacar o Godwin. Aí eu fui, e eu já conheci o Godwin, né? E o Godwin é considerado pelo próprio Kropotkin no verbete anarquismo um dos pais fundadores do anarquismo, vamos dizer assim, né? Apesar dele nunca se considerar como anarquista, se chamar anarquista, porque também essa palavra não existia na época dele. O Godwin é mais conhecido porque ele é pai da Mary Shelley, né? Que fez o Frankenstein, né? Entendeu? E que a mulher dele também é uma das primeiras feministas, que é a Mary Wollstonecraft, que também tem um livro muito interessante, porque ela faz porque nesse meu período aí, são vários caras discutindo, é muito interessante, você vai atrás, são vários caras discutindo, John Locke, David Ricardo Levy, pessoal, Malthus, William Godwin, Edmund Burke, tá, também nesse período lendo, essa galera ficou discutindo entre eles, né, e tem uma mulher no meio deles, que é Mary Wollstonecraft, que ela vai fazer um livro sobre reivindicações das mulheres, por quê? Porque o John Locke, ele fez um livro, né, Os Direitos do Homem. E ela fala assim, esse direito do homem não tem nada a ver com a mulher, né? Porque a ideia do homem é um homem universal, né, que se chamava na Revolução Francesa. Ela fala, não, eu li o livro, não tem nada a ver. Então ela faz um livro se contrapondo ao livro do John Locke. Aí eu fui, né, atrás. Bem, primeiro eu percebi o seguinte, não é à toa que o Kropotkin se remonta ao Godwin. Quem lê Godwin, e também não sei porquê, não tem nenhuma tradução em português do Godwin. A mais próxima da língua portuguesa é uma tradução em espanhol, que tem dele. Também, eu acho que já né, alguém do grupo, os anarquistas, enfim, deveria, porque é muito interessante. E qual que é a ideia? Né? Então o Godwin, ele tá escrevendo um livro sobre inquérito de justiça política, ele está fazendo uma crítica às instituições daquele momento na Inglaterra, né? Ele propõe, então, a educação como uma possibilidade de transformação, isso é interessante, no final do século XVIII, no século XIX. O Malthus vai ler o William Godwin e vai fazer vários ataques a ele, nesse livro, Ensaio sobre a População. Demonstrando o que, basicamente? Né? O Malthus vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, olha pessoal, a classe operária, por si só, ela tende, né, a ser uma classe que não gosta de trabalhar, né, de que ela gasta o dinheiro com bebedeira. Ele diz isso, tanto quando estava lendo o livro, era muito interessante, cara. E isso foi bem na época quando estavam tirando a Dilma, né? E os discursos, eu olhava assim, parecia que o Malthus estava escrevendo no Brasil, cara. Aquela coisa, porque nesse período tem uma bolsa para ajudar os pobres na Inglaterra. E ele vai fazer vários ataques a essa bolsa. Dizendo que essa bolsa faz o cara ser vagabundo, não gosta de trabalhar. Ele vai gastar o dinheiro lá com bebida. Eu li, cara, falei, parece que ele está falando do Bolsa Família, cara. Quando fica mais lendo assim, cara. É impressionante. Ou seja, esse discurso é muito antigo. Conservador que fala que o pobre é desse jeito porque ele não luta, porque ele não batalha. E o Malthus é um dos caras principais nisso aí. E aí ele vai atacar o Godwin justamente porque o Godwin tem essa... Ele não fala abertamente da classe operária, mas ele tem uma ideia de que as sociedades humanas podem progredir e esse progresso vai fazer uma sociedade mais igualitária. Né? Então, por isso que o primeiro capítulo é esse debate entre Godwin, que de alguma forma vai ser um dos principais aí, interlocutores do Kropotkin, e o Malthus, que é o principal do Charles Darwin. A partir daí, eu queria entender como é que surgiu a ideia do apoio mútuo. E aí eu fui atrás dos autores que trabalhavam o apoio mútuo e percebi que isso também não era uma construção do Kropotkin. Né? O Kropotkin traz isso para dentro do anarquismo, mas isso já existia antes, sem ser nos meios socialistas.
essa discussão do apoio mútuo tem muito a ver, inclusive, com uma recusa. E aí, essa recusa acontece na Rússia, principalmente, mas também acontece na Alemanha, mas o time alemão, o cara vai ser, né, indicado. Mas eu li que na Alemanha também é uma recusa ao darwinismo, né? Inclusive o Nietzsche faz uma crítica ao darwinismo, dizendo, e na Alemanha, assim, o Goethe já falava disso muito antes do Darwin. Então eu percebi o quê? Que tanto na Rússia como na Alemanha existia uma coisa meio tipo geopolítica da seleção natural. Eles não falam, não, isso é uma ingerência britânica dentro desses países. Nós não queremos isso, né? Eu não aprofundei muito na Alemanha, mas aprofundei mais na Rússia. E na Rússia qual que é a ideia? A ideia é, o povo eslavo, ele é um povo, de alguma forma, afeito à colaboração, à solidariedade. E aí isso parte tanto dos socialistas, aqueles populistas russos, chamados populistas russos, né, que depois vai dar no Partido Socialista Revolucionário, que na Revolução Russa se divide em dois, o de esquerda e de direita, mas eles são populistas. Eles não são marxistas, eles acham que a Revolução parte do campo. São os Narodnik. Isso, Narodnik, entendeu? Eles fazem, é uma intelectualidade russa que estão nas universidades, inclusive algumas mulheres já estão nas universidades, e eles saem das universidades e vão para o campo. Eles vão querer, tipo, instruir os camponeses. E eles percebem o quê? Que os camponeses já têm uma forma de organização comunitária, comunalista. Então, os Narodniks, né, os socialistas, os populistas russos, eles vão dizer, olha, a Rússia já está pronta para a revolução, para o socialismo. Por quê? Porque o povo russo, no campo, se organiza de uma forma comunitária, que são chamados mir, né, que é tipo uma comuna de organização camponesa, que vai ser, de alguma forma, atacada quando você tem a libertação dos servos. É interessante isso. Enquanto tinha os servos, essas comunas existiam. Bem, e os de direita, vamos dizer assim, os conservadores que apoiam o czar, também dizem que o povo russo é dado a essa questão da solidariedade, e eles consideram o czar o máximo da solidariedade. Tipo, o representante básico da solidariedade é o czar. Olha que interessante, então tanto os socialistas quanto os conservadores, eles têm uma ideia da solidariedade e criticam o quê? O darwinismo, que é uma ingerência britânica. Tipo assim, olha, o que os ingleses querem? Eles querem que a gente entre nessa loja competitiva. Mas isso não nos interessa. E se a gente entrar, a gente vai se dar mal. Então começa a haver um ataque a isso, né? Não significa necessariamente que as ideias darwinistas não entrem, elas vão entrar, essas ideias darwinistas, não vou mostrar isso, né? Inclusive os marxistas vão se apropriar das ideias, isso é muito interessante. O Plekhanov, que é um dos principais marxistas, né, russo, considerado o pai do marxismo russo, por alguns, né, ele vai pegar as ideias do Darwin e vai, da mesma forma que o Marx tinha feito, né, ele vai dizer o seguinte, olha, o que o Darwin está falando no mundo animal acontece no mundo que a gente vive, que é o quê? A luta de classes. A luta de classes é uma luta natural. É um pouco que o Marx tinha feito, o Plekhanov vai trazer para a Rússia, né? Enfim, um dos caras que vai fazer essa crítica ao darwinismo a partir de uma ideia mais biológica, vamos dizer assim, é um cara chamado Karl Kessler, que é um nome de origem alemã, mas ele é russo, né? Porque o pai dele era alemão, era prussiano, né? Depois foi para a Rússia, trabalhou na Rússia e teve filho e o nome é alemão. O Karl Kessler, ele vai fazer uma palestra sobre o apoio mútuo dentre os animais. E aí o Kropotkin vai assistir essa palestra. Porque o Kropotkin também, só para fazer, não sei se todo mundo tem ideia de quem que é o Kropotkin, porque a gente está num espaço aqui, eu imagino que, né? Mas só para fazer uma parênteses aí, o Kropotkin, ele é, num primeiro momento, um cara da aristocracia, ele é príncipe, né? Ele é da família que vai gerar a Rússia, a família Rurik, né? Que depois, só no século XVI, depois vai estar outras famílias, como a última família, que é a Romanov. Ele é um cara, se você ler a biografia dele, ele é um cara que está muito próximo ao czar, o Kropotkin, né? Então, no primeiro momento, o que ele faz? Ele trabalha como ele entra num corpo de pajens, que é um corpo militar, ele já tem uma patente, então com essa patente ele vai fazer trabalhos geográficos na Rússia, na região dos Urais, né? E quando ele faz isso, o Kropotkin,
ele tem contato com essas populações e ele tem contato também com a fauna e a flora da região. Ele lê o livro do Darwin, ele tenta achar, então você vê a biografia dele, eu tentei a todo momento na Sibéria achar onde estavam aquelas discussões do Darwin, ele tem essa preocupação, né? Nesse momento ele toma contato com o anarquismo, ele lê um livro do Proudhon, no Canadá para ler um livro do Proudhon, ele lê, aí ele se transforma em anarquista, ele é perseguido, ele vai ficar preso durante um tempo, né? Depois ele vai conseguir fugir, mas nesse período aí ele toma contato com esse Karl Kessler também, e aí ele tem essa palestra. E aí o que eu percebo, né, o Kropotkin nessa história toda? O Kropotkin vai tentar associar o que já existe na Rússia, de uma coisa tipo do comunalismo, dessa coisa da solidariedade que ele vê nas populações, com o anarquismo. Então ele vai tentar mostrar, olha, dar uma versão tipo científica para o anarquismo, a partir dessas ideias do apoio mútuo, que é o quê? Se nas sociedades, na natureza, existe a solidariedade, logo, o que é o elemento estranho aí é a competição do Kropotkin. Logo, o que ele quer dizer? Olha, quer dizer o seguinte, olha, o caminho da humanidade é o que tem na natureza, que é esse caminho da solidariedade. Então ele vai tentar dar um arcabouço científico para explicar a solidariedade. Então ele vai fazer isso. E fazendo isso, ele vai, obviamente, né, trazer para dentro do anarquismo uma discussão que já existia na zoologia, principalmente lá na Rússia. Bem, aí ele vai para a Inglaterra, o Kropotkin, ele vai ficar, né, a maior parte da vida dele, no final da vida dele, ele fica na Inglaterra, depois ele volta contra a Revolução. E na Inglaterra, ele vai ser muito conceituado, ele escreve em várias revistas que existem, por exemplo, até hoje, como a revista Nature, né? Ele vive disso, basicamente, ele vive de escrever, porque, né, ele é um exilado político. Né? Bem, na Inglaterra, ele vai participar, então, de debates que acontecem na Sociedade Geográfica de Londres, que é a principal sociedade geográfica, inclusive com geógrafos, como Mackinder, enfim. E o que é interessante? O Kropotkin ele começa a desenvolver cada vez mais essa teoria do apoio mútuo que ele tinha visto a partir da palestra do Karl Kessler que aconteceu na Rússia. Só que nesse momento, pessoal, na segunda metade do século XIX, começam a surgir os darwinistas que vão tentar, né, de alguma forma, colocar em prática as ideias do Darwin de uma forma sistemática, no sentido de dizer, olha, a competição, a luta pela sobrevivência é algo natural. Ou seja, nas sociedades humanas também a luta pela sobrevivência vai acontecer. Então, a competição é algo natural. Não tem como você acabar a competição. Por quê? Porque isso está na natureza. Ele vai ler o livro de um cara chamado Thomas Huxley, que é conhecido mais pelo neto dele, que é o Aldous Huxley, do que pelo Thomas Huxley, né? Que é interessante, porque o Thomas Huxley é hiper conservador e o Aldous Huxley é anarquista, né? E o Thomas Huxley é o cara que, de alguma forma, debate as ideias do Darwin, porque o Darwin era muito tímido. Né? O Darwin era muito tímido. Então o Darwin não ia debater. E quem fazia esse debate, quem levava essas discussões à frente, era o Thomas Huxley. Por isso conhecido como Bulldog de Darwin. Ele tem isso, né? Porque ele é o cara que, a todo momento, ia debater cientificamente as ideias dele. Inclusive, a principal discussão que o Thomas Huxley tem é com o arcebispo de Canterbury, né, que é tipo o papa da igreja anglicana. Ele tem um debate com ele sobre a luta pela sobrevivência, a seleção natural e assim por diante. Né? Bem, o Huxley ele escreve um livro, então chamado A Luta pela Sobrevivência entre os Seres Humanos. Esse livro também não tem, eu não achei tradução em português. Esse livro tem na biblioteca da Faculdade de Direito da USP, mas é um livro muito antigo, você pega lá da década de 10, sei lá eu, até antes, porque é a mais antiga biblioteca que tem, eu acho, em São Paulo, a mais antiga deve ser lá. Né? E aí você vai ler o livro, basicamente, né, é o quê? Dizer o seguinte, olha pessoal, o que ele está dizendo? As sociedades competem a todo momento entre si, sociedades humanas, tem vencedores e perdedores, tem aqueles que vão perecer, são sociedades que perecem humanas, ou seja, e ele vai começar meio que a indicar, olha, os mais
hábeis estão na Europa e os menos estão na África e na Ásia, né? Resumindo, é isso. O Kropotkin vai ler isso, ele vai ficar hiper mega assustado com isso. Quem escreveu isso? Thomas Huxley. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que dá para baixar pela internet, inclusive. E ele vai ficar assustado, ele fala isso na biografia. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer vários artigos numa rede chamada 19th Century, que não existe mais, mas era muito conhecido na época. E esses artigos vão ser juntos, colocados num único livro, que vai ser o nome de O Apoio Mútuo. E aí ele vai mostrar o quê? Ele vai tentar mostrar que, tudo bem, existe a competição entre os seres vivos. Ele não vai negar que não existe competição, o Kropotkin. Só que o principal fator de evolução não é a competição, mas sim a solidariedade. E aí ele vai, a partir desse livro, né, o apoio mútuo, ele vai fazer uma discussão tanto entre as espécies animais quanto as sociedades humanas. Como é que a solidariedade, a todo momento, ou ela aparece de forma hegemônica ou ela aparece, né, de forma residual. Então vamos entender o que seria isso. Então o Kropotkin, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a natureza e vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, existe uma competição, mas como é que se dá essa competição? Essa competição se dá principalmente entre as espécies diferentes. Então, entre espécies diferentes existe uma competição, mas entre espécies o que predomina é sempre a colaboração. Então, essas espécies estão sempre colaborando entre si para sobreviver. Principalmente, ele vai discutir isso nas regiões de alta latitude, onde ele estava, que era na região da Sibéria. Então, ele vai fazer isso, essa discussão. E nas sociedades humanas, ele também vai falar que em vários momentos históricos, principalmente na Idade Média, né, para ele, e ele vai pegar também em regiões, por exemplo, da África e da Ásia, as sociedades tribais, o que predomina é a colaboração, a solidariedade. E o elemento estranho a isso, que acontece na Idade Média, vai ser o senhor feudal, o conde. Ele vai tentar a todo momento quebrar essa solidariedade dentro da cidade, né? Impondo o quê? A lógica da propriedade privada, a lógica de que tem que ter um comandante e assim por diante. Mas que sempre vai predominar nessa cidade, nesses burgos, nessas cidades livres, né, que ele está estudando, é a tentativa da solidariedade se sobrepor, né, à presença de uma autoridade. Então ele vai demonstrar isso no livro. Ou seja, tanto na natureza quanto na sociedade humana, você tem isso. O que é interessante também é que o Kropotkin, assim como o Reclus, ele não separa a sociedade da natureza. O homem é parte integrante da natureza. E aí uma outra discussão que ele faz, que é qual? Não é o homem que inventou a solidariedade. A solidariedade estava lá. Então a solidariedade estava e o homem se apropriou da solidariedade porque ele é um ser vivo da natureza. Né? Isso é uma coisa que depois a gente vai ver, né? Que é o seguinte. Dá uma ideia meio que mecânica da natureza. Né? Tipo, a natureza propicia que os seres humanos vão ser naturalmente solidários. Né? É isso que vai acontecer. Bem, para isso, então, como eu estou falando, ele vai fazer esse livro, O Apoio Mútuo, que é esse livro que ele vai discutir a solidariedade, né? E aí ele vai, na minha avaliação, ele é um dos primeiros caras a trabalhar território. Quer dizer, é uma coisa, parece que território na geografia é muito recente. Ele é um cara que já está falando de território dentro do livro dele, O Apoio Mútuo. Ele fala isso com formação territorial, ele deixa muito claro isso. E ele fala de territorialidade. Né? O time que trabalhou com o jovem que trabalha com territorialidade, ele fala abertamente, assim, você vê, ele não fala o nome de territorialidade, mas a todo momento ele fala que as pessoas estão se organizando dentro dessa perspectiva territorial, criam territorialidades, e essas territorialidades solidárias, a todo momento, elas tentam bater de frente com essa hegemonia competitiva. Né? Quando ela não consegue, então, na Idade Média, como eu estava falando, ser hegemônica, ela fica residual como? Ela fica, então, por exemplo, nos bairros operários. Então, por exemplo, nos bairros operários, ele vai comentando, sei lá, a pessoa precisa de um alimento, ela vai lá no vizinho e pede, o vizinho dá o alimento, não vai lá e fala, R$30 o alimento. Ah, eu preciso de tal coisa, você pode ficar com meu filho que eu vou ter que fazer tal coisa? Não, eu fico, mas é R$50 para ficar com teu filho. A pessoa nem pensa nisso, entendeu? E aonde isso é menos para o propósito? Nos bairros ricos, onde existe pouca relação entre as pessoas
né? E essa questão, essa lógica do capital, vamos dizer assim, ela já está mais, né, inserida, né? Então a pessoa tem mais dificuldade de lidar com isso. Ou seja, ele vai demonstrar essa solidariedade acontecendo, e também no movimento operário isso é muito forte quando você tem as greves de solidariedade. Então ele fala das greves de solidariedade. Quando eu fiz o doutorado eu falei das greves de solidariedade, mas eu nem tinha um cara, que ele estava falando disso já. Ele fala, ele está mostrando na Inglaterra essas greves de solidariedade acontecendo. Tipo, ou seja, por que um grupo específico, sei lá, uma categoria se une com outra? Porque elas se entendem enquanto uma classe, elas vão propor uma luta conjunta, né? E essa luta conjunta é o quê? Uma forma solidária de organização que vai romper com essa ideia capitalista da competição. Ou seja, se os operários competissem entre si a todo momento, não teria essa possibilidade. Ele vai mostrar que isso não acontece. Ou seja, então ele está a todo momento buscando formas de mostrar de que aquilo que o Huxley falou não existe. Na verdade, aquilo é muito problemático, o Kropotkin vai dizer. Isso vai gerar problemas seríssimos, viu? A gente sabe no que deu, né? Primeira Guerra Mundial, imperialismo, né? Ele está vivendo esse período, inclusive o Kropotkin, ele começa a perceber que isso é uma forma de justificar o imperialismo, porque se você tem sociedades humanas avançadas e menos avançadas, eu posso ir na Ásia e falar, meu, aceitem que é melhor, porque, né, estou levando progresso para vocês, né? Porra, aí eu vou ter que matar o cara ainda. Estou vindo aqui, né, meu, para ajudar você não está aceitando? Então eu acho que é isso que o Kropotkin ele vai bater, né? Ou seja, então eu estou tentando, lógico, resumir um pouco aqui, né, essa ideia do trabalho, para a gente entender como é que o Kropotkin está pensando. Bem, existem críticas ao Kropotkin sobre isso? Existem críticas, lógico. E eu coloquei também no trabalho, também. Inclusive de anarquistas. Tá? Por exemplo, o Malatesta, que é um dos principais anarquistas no século XIX e no século XX, né? Inclusive o anarquismo no Brasil tem muita influência do Malatesta, ele vai fazer muitas críticas ao Kropotkin. Né? E eu nem vou dizer que ele começa, nem vou falar da crítica que começa o Malatesta quando o Kropotkin apoia a Primeira Guerra Mundial. O Kropotkin apoia o lado da Primeira Guerra Mundial e fica uma contradição. Pô, mas você é a favor da solidariedade e você vai lá e apoia um dos lados da Primeira Guerra? Isso houve um rompimento do Kropotkin com o Malatesta. Né? Quase não se falam depois, a partir disso. Depois que o Kropotkin morreu, ele tem um artigo numa revista, uma revista Blanca, se não me engano, 1923, na Espanha, e o Malatesta vai dizer o seguinte, olha, eu até depois posso passar para você uma leitura, a ideia qual que é? Olha, vai dizer o seguinte, se realmente o que o Kropotkin está falando é verdade, então você tem anarquista. Por que vai existir anarquista no mundo? Que vai lutar pela revolução, que vai lutar por um mundo solidário, por uma sociedade igualitária. Vamos deixar que naturalmente as coisas vão caminhando para uma sociedade igualitária. Então ele vai dizer assim, olha, ele fala, sinto muito. E ele vai dizer assim, nessa revista, ele vai dizer assim, olha, eu até acho interessante, porque o Kropotkin, ele sempre foi um cara bastante ativo. Ele sempre lutou, ele participou, fez palestras, né? Ele não foi aquele cara parado, já que eu cheguei a essa conclusão, não preciso fazer mais nada. Então eles dão uma crítica do Malatesta com relação a isso. Então o Malatesta faz uma crítica muito grande, né, ao Kropotkin nesse sentido, mas entende que o Kropotkin falava isso, mas praticava, tipo, ele a todo momento defendia o anarquismo, ia nas organizações operárias, enfim, discutir. Né? Existe também uma crítica que vem de um cara que é biogeógrafo, chamado Stephen Jay Gould, que é um cara também interessante. Ele vai falar o seguinte, que o Darwin já tinha ideias ligadas à cooperação no livro dele, a seleção natural, né? Sobre a seleção natural, que essas duas coisas não estão necessariamente, não são dissociadas. As sociedades naturais precisam, né? Os seres vivos precisam tanto da cooperação quanto da competição, né? Então não há problema nenhum. Mas ele vai falar o seguinte, ele não entende porque que o Kropotkin não é discutido. Ele tem um texto, né? Inclusive o nome do texto era Kropotkin não era excêntrico. É um cara bem interessante, o C.V.G. Gould, ele tem esse texto, ele tem outros livros, né?
Ou seja, então ele vai tentar falar, olha, o Kropotkin poderia ser realmente discutido, ser trabalhado, né, na geografia, nas ciências naturais. Agora, por que ele meio que deixar de lado, na minha concepção, né? Primeiro, ele declaradamente é anarquista, ele deixa claro isso, que ele é anarquista. O anarquismo no século XIX e no início do século XX, nesses debates científicos, é sempre visto como não científico, como tipo assim, uma coisa voluntariosa, espontânea, isso tanto pelos conservadores quanto pelos marxistas. Né? Inclusive tem depois um cara na União Soviética que faz críticas ao Kropotkin sobre essa ideia de cooperação. Ele vai citar o Marx, o Engels, tipo assim, que não é um socialismo científico, isso não tem base científica para ser discutido. Né? Então eu acho que tem isso, essa coisa de Kropotkin ser deixado de lado. Tem uma outra questão que eu acho que a geografia em particular, ela é uma ciência basicamente conservadora quando ela surge. Né? Então, você quase não escuta falar dos geógrafos que são anti-estatais, como o Reclus e o Kropotkin, apesar de que o Reclus tem uma obra muito significativa, mas quase você não escuta falar dele, por exemplo. Né? Então, por isso que eu acho que eles vão ser deixados de lado. E o interessante é que tanto o Kropotkin quanto o Reclus, mas aí pensando no Kropotkin que a gente está discutindo aqui, ele tem uma preocupação com o ensino de geografia. Ele tem um livro, que é como deveria, tem aqui, né? Como deveria ser a geografia, que foi traduzido, né? Traduzido por um grupo anarquista. Por quê? Porque eu só conheço uma pequena tradução desse livro que saiu na década de 80, na USP, mas não saiu inteiro, que é uma resposta a um geógrafo, que é um Mackinder, foi uma resposta que o Kropotkin fez a ele. Que também dizia o quê? Que a geografia era para elite intelectual ou elite econômica. Então ele vai fazer uma resposta, o que deveria ser a geografia por causa disso. Que é trabalhar a geografia, então, dentro dessa perspectiva solidária, né, do apoio mútuo que o Kropotkin está pensando. Então, os alunos trabalhar a geografia junto com o professor, os trabalhos de campo partirem dos alunos para o professor, enfim. Né? Então, isso é um pouco, né, que eu queria comentar com vocês, que está perpassando a obra, aí, o trabalho, né, que eu fiz sobre o Kropotkin. Ele é um trabalho inicial, porque quase ninguém está muito falando do Kropotkin, então eu queria, né, introduzir pelo menos as ideias dele. Né? E eu queria também discutir falar um pouco de como está sendo o meu trabalho na universidade a partir dessa perspectiva anarquista do Kropotkin e de outros, né? Como é que eu estou desenvolvendo lá? Porque também tem qual a crítica também que a gente recebe muito? É porque os anarquistas, eles têm uma teoria muito legal, mas a prática, não tem. Entendeu? Um dia vai acontecer. Isso que vocês estão falando. Mas não é agora. E aí eu estou, de alguma forma, tentando, dentro das minhas possibilidades, porque obviamente, né, eu estou dentro de uma universidade que os marxistas acham que os anarquistas incomodam e os conservadores nem sabiam que existiam os anarquistas. Entendeu? Tem essa também, né? Então, eu acho que eu mais me incomodo com os marxistas do que com os conservadores, que eles estão mais preocupados com o PT, entendeu? E assim por diante, né? Enfim, aí lá o que aconteceu é que existe até o final do ano um projeto chamado PIBID, que é um programa, né, melhor dizendo, que começou no governo do PT, continuou com uma certa dificuldade no governo Temer, e agora só não acabou porque ele vai ter que acabar com 90 mil bolsas de uma vez, ele, né, já está com muita dificuldade de acabar com essa CNPq. Então ele resolveu não mexer por enquanto, mas efetivamente ele acaba em janeiro de 2020, esse projeto quando ele começou em junho e julho. O que aconteceu? Eu estou no PIBID há 3 anos, então eu peguei desde o período do PT quanto agora. Quando eu entrei no PIBID, ele já estava acontecendo lá na Unesp, que basicamente era como, né? A professora chamava os alunos do PIBID, que são os bolsistas, todo mundo tem uma bolsa. E aí os alunos tinham que trabalhar nas escolas, tal, levar, fazer... a ideia do PIBID é que os alunos nas escolas, eles... Antes, como é que acontecia, né? Eles tinham que fazer o estágio, e no estágio eles aprendiam a dar aula. A ideia do PIBID é que você já vá antes de fazer o estágio. Então você fica com o professor, ajuda o professor, e você, com o professor, começa, né, a dar aula para você, depois, quando você começar a dar aula,
ser um professor, você já teve essa experiência, né? Só que era assim, as reuniões eram, quando todo mundo aparecia, porque ela passava uma lista, e todo mundo assinava a lista, né? E quem não assinava a lista, ficava aquela coisa, você não assina, pode perder a bolsa. Só que aí eu percebia como, as pessoas ficavam assim, não, olhando para a parede, né, cara? Porque, ninguém estava lá porque queria, necessariamente. Se sentia obrigado a ir. Aí eu propus para ele, falei, você não tá achando que tá legal isso aqui, cara? Ela falou, mais ou menos, né, não sei, né, cara? Eu falei assim, na boa, eu acho que os alunos estão aqui porque eles têm bolsa, cara. E aí, você tá meio que dizendo, olha, se eu cortar a sua bolsa, se você não vier, eu corto a sua bolsa. Você não fala explicitamente, mas eles vão entender isso. E aí, eles não têm participação efetiva. Aí, o que a gente propôs? Tá, vamos propor, então, o seguinte, de que os alunos do PIBID, nesse primeiro grupo, que depois vai ter um segundo, né? Esses alunos do PIBID não vão mais passar a lista, só que aí eles participam mais efetivamente. Tipo, vai ter um momento que eles vão discutir entre eles, sem a gente. E, se eles quiserem falar mal da gente, eles podem falar, mas eles vão construir. O que eles querem fazer com o PIBID junto com esses alunos das escolas? A gente propôs, eles começaram a vir mais, aluno que não vinha começou a aparecer, entendeu? Tipo, não corria o risco de tirar a bolsa. E mais interessante, eles marcavam reunião sem a gente precisar falar para eles. Tipo, vamos marcar reunião todo dia. Eles reuniam entre eles e depois marcavam, pessoal, a gente marca uma reunião entre a gente e a gente quer conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Então, deu uma outra dinâmica para o PIBID. Que eu mesmo fiquei surpreso, porque eu não imaginava isso, porque tem aquela coisa, se der errado, ferrou. Eu vou falar assim, tá vendo, não tá certo. Eles vão com medo de mandar. Agora, não é uma coisa tão tranquila. Por quê? Porque é difícil mesmo, porque você tem uma mentalidade de que você tem que obedecer sempre. Manda e obedece, então você quebra com isso. É um processo. Bem, olha o que é interessante. Então, eles começaram a fazer isso, desenvolver com os alunos, nesse PIBID que estava acabando, ele acabou em 2018, né? 2017, desculpa. Só que aí teve uma reunião para fazer na Unesp. Lá, uma reunião geral do PIBID que acontece em Marília. E Marília é o seguinte, quem domina Marília são os marxistas. E eu não tenho nada contra os marxistas. Entendeu? Não dá problema nenhum. Só que aí, o que a gente decidiu no grupo? Quem ia falar? E a gente decidiu que eram os alunos que iam falar sobre o PIBID. Não, os alunos... E o que eles iam falar? O que o grupo decidisse. Tipo, eles eram representantes do grupo. Então, nós discutimos entre a gente, com os professores, né, que são das escolas. Decidimos tal coisa, vocês vão discutir lá. Beleza. Aí pegamos o ônibus, fomos lá para Marília. Chegou lá em Marília, tinha um monte de alunos de todos, de vários lugares. Né, Marília, Assis, Presidente Prudente, enfim. E aí chegamos lá, um auditório lotado, né, cara? Chegamos, a professora chegou e falou assim, bom, e agora primeiro, antes de começar os debates, a gente vai ter a apresentação dos PIBID, então vocês vão lá na frente. Eu falei, não. Eu falei, por quê? Não, porque a gente decidiu quem vai falar são os alunos. Ela falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Não, porque tem que ser os coordenadores. Eu falei, a gente decidiu lá que quem fala são os alunos. Aí deu esse embrolho, aí o time conhece a Carla, que estava junto, foi lá, falou 10 minutinhos, voltou. Aí o que acontece? Tem a apresentação do PIBID, geral. Essa apresentação geral era assim, o professor ia lá, e os alunos do PIBID do lado dele. O professor falava, os alunos ficavam quietos. Aí acabava, os alunos iam embora. E os outros ficavam assim, os outros alunos. No celular, não tá nem aí, né, cara? Aí quando foi Ourinhos, não foi nenhum professor, foram os alunos. Foi muito legal, porque aí os alunos ficaram tudo assim, Pela primeira vez eles viram os alunos na frente. Esses alunos do PIBID começaram a falar, os alunos que estavam no auditório começaram a completar o que eles falavam. Então, tipo assim, ele falava, também tal coisa também, e começou a discutir, com uma discussão entre os alunos do auditório e os alunos dele. Isso foi muito legal, porque quando acabou tudo, nós fomos ter, teve um intervalo, fomos comer, os professores vieram falar com a gente. É bom fazer assim, né, amigo? Eu falei, por quê? Porque vocês não trabalham. Quer dizer, olha que maluco, né, cara? Tipo, você deixa de ser coordenador. Né? Porque os alunos trabalham para você. Eu falei, não tem nada a ver isso daí. Né? E aí, o que é interessante? Nas reuniões que tiveram, reuniões pequenas, com os alunos de outras turmas, né? Eles vinham falar para a gente que eles estavam lá,
os professores marxistas, tudo, mas eles não tinham voz nenhuma. Eles eram obrigados a cumprir o que o professor mandava. Então a gente percebeu que foi um dos poucos PIBIDs na qual havia esse rompimento. Esse PIBID agora, de 1 ano e meio para cá, foi um PIBID do aluno do primeiro ano. Então é muito mais complicado, porque eles já vêm meio que com um esqueminha na cabeça dele da escola, de não fazer nada. Eles acham que tudo o professor tem que fazer, porque eles na escola quase não estavam fazendo, né? A gente também começou com isso. É um trabalho um pouco diferente, né? Porque esses alunos estão, obviamente, iniciando. No começo, às vezes, alguns alunos faltavam. Aí eu cheguei e falei assim, peraí, se o aluno falta, e existe um acordo coletivo aqui, então ele vai ter que mandar para o grupo por que ele vai faltar. Então ele vai ter que explicar, ou se ele uma coisa pessoal, ele manda para mim, né? Pelo menos para a gente. Daí eu falo, ele tem uma coisa pessoal, não acho legal falar, mas ele deixou claro, porque senão, assim, cara, se é um acordo coletivo e eu não venho, por que eu tenho que vir? Aí eles começaram a entender isso. Às vezes faltava um outro aluno, algum outro do grupo falava, não, professor, agora você tem que cortar a bolsa. Aí eu coloquei para debater. Por que a gente acha que quando um falta, o outro falta, tem que cortar a bolsa? Aí, então era mais estressante, porque os alunos vêm com o carro dele na mão, cara. O cara fala assim, o senhor que está fazendo isso, professor. Aí por que ele não vem, entendeu? Então vamos discutir. Como é, então, ou seja, é um trabalho difícil, cara, porque na verdade, para mim, eu nunca tinha colocado isso em prática, né? É aquela coisa, você fala uma coisa, mas você colocar em prática é bem diferente, né? Mas eu acho muito legal. Eles estão conversando com os outros PIBIDs da região, não acontece isso, eles falam assim, não, os outros PIBIDs, é tudo autoritário, ninguém discute, né? E aí, nós estamos propondo o que agora? De que exista um acordo entre nós e os alunos da escola. Como é que é esses acordos? É assim, a gente chega na sala de aula, os alunos do PIBID, e pergunta para os alunos da escola, fala assim, o que vocês querem aprender? Não, eu quero aprender, o que vocês querem? Não de geografia, o que vocês querem aprender? Ah, eu quero aprender funk. Aí você traz o funk, lá tem para ver a apostila, essas coisas, né? Principalmente na prefeitura, lá tem a apostila do SESI. Então a gente olha lá o que tem o caderninho lá. Sei lá, tem que discutir relevo, por exemplo. Como é que a gente associa funk com relevo? Aí a gente faz isso, associa funk com relevo, por exemplo, e volta para eles. Entendeu? Tipo, ou seja, os alunos da escola, eles têm uma aula de geografia naquilo que tem no caderninho, mas a partir dos interesses que eles também têm. E aí, o que a gente pensou sobre isso foi o quê? Não dá para sabotar, cara. Chegar e falar, eu não vou usar o caderno. Porque isso é obrigado. Só que existe um jeito de você fazer isso. Você tem que criar uma situação que eu vou fazer do meu jeito aquilo que você quer que eu faça. Aí você, de alguma forma, meio que minimamente rompe com isso. É muito legal, pessoal, porque não dá para ver que os alunos são anarquistas, nem que eles viraram anarquistas, né? Não. Tem alunos lá que são petistas, alunos evangélicos, vários alunos evangélicos, né? Mas eles entenderam o quê? Que daria para você fazer isso, né? E eu nem toda hora fico falando que isso é anarquismo, se é anarquismo, não é, entendeu? Tipo, é uma discussão. Se a gente acha que tem que recuar, a gente vai recuar. Se a gente acha que tem que avançar, a gente vai avançar. Mas o que é interessante, nas últimas reuniões, vem muito aluno. E eles não param de falar. Entendeu? Tipo, tem várias ideias. Como é que estão discutindo para lá? Ou seja, eu acho que existia uma demanda para isso, né, baseando-se nessas discussões que a gente faz, do Cropot, do Recria, assim por diante, né, de trabalhar a geografia a partir dos interesses desses alunos, tanto do ensino fundamental e médio, que está nas escolas, né, quanto dos alunos da universidade. O que eu fiz recentemente para acabar nas minhas aulas é que, por exemplo, tem uns textos, né, eu dou os textos para os alunos lerem, às vezes não lê. Né? Aí eu falei, não, bem, você não quer ler o meu texto, não tem problema nenhum, às vezes realmente ler o meu texto deve ter muito chato. Então vocês trazem um texto que vocês acham que é importante discutir junto com o meu. Para fazer essa discussão do meu texto com os textos dos alunos. Então a gente discute o tema a partir dessa interlocução. Porque senão fala assim, porque na universidade é um problema, né? Tem professor que acha que a bolacha vai rechear no pacote e chega e fala assim, eu fiz doutorado. Entendeu? Tipo, você não tem condições de pegar um texto. Então eu faço essa discussão com eles. Enfim, acho muito legal nesse sentido de tentar colocar um pouquinho em prática aquilo que a gente aprendeu lendo o Cropot, o Recria, assim por diante. Né? Para não ficar, senão
não vai ficar muito, eu acho, muito no discurso sem ter essa prática, né? Bem, aí só para fechar, né? Você fala, mas tem problemas? Lógico que tem problemas. A gente percebe a todo momento problemas, porque as pessoas estão todas condicionadas a receber ordens ou a mandar. Então, se quebrar com isso é muito difícil, né? Só que o que eu fiquei pensando no outro também tem problema. Então, por que no anarquismo não pode ter problema? Né? Tipo, aquela coisa, já que tem que ser perfeito. Não, tem que ter problema. A questão que eu levanto é como a gente resolve esses problemas. A gente sempre resolve ela de uma forma mais de conversar, discutir, assim, e eu acho que está muito legal, cara, porque nesse sentido da possibilidade da gente construir isso de uma forma coletiva, solidária e assim por diante, beleza? Então eu quis mostrar um pouco do que a gente trabalhou no livro e essas discussões que eu estou fazendo aqui na Unesp, né? Pra gente, enfim, pensar, porque o Carlão também já teve experiências, né, nas escolas, eu acho legal a gente socializar isso, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos. Aí vocês podem aí fazer perguntas. Com licença, meu nome é Guilherme, eu queria fazer duas questões aí, muito partindo dos conjuntos atuais, das dificuldades atuais do anarquismo e do contexto brasileiro, pensando no apoio mútuo. Uma delas, eu acho que não é só para você, né? É para todas as pessoas aqui, né? Para levantar o debate. Uma delas, né, é que eu estava conversando com uma pessoa que não é anarquista há algum tempo atrás, e falando sobre tretas, né, do anarquismo, daí a pessoa me falou, pois é, né, anarquista briga muito, vocês estão sempre brigando com o outro, rachando e tal, não sei o quê. E aí, né, eu fico pensando como a gente pode pensar isso, né, se há, o que há de anarquismo aí, também acho que é importante a gente se separar das pessoas com quem a gente não quer estar, né, acho que isso também é anarquista, mas como pensar isso a partir do apoio mútuo? E aí uma pergunta mais específica aí sobre o Huxley, como ele usa a crítica do apoio mútuo para defender o racismo. Eu acho que é mais fácil pela última. O Kropotkin leu o Huxley e faz uma resposta a ele. O Huxley simplesmente, eu não consegui ver em nenhum lugar, cara, de que ele leu o Kropotkin e fez alguma coisa. Ele simplesmente ignorou, mesmo que o Kropotkin meio que foi ignorado, cara, nessas discussões, entendeu? Porque eu acho que o Huxley, as ideias dele, tem um fundamento que é o quê? Cai com uma luva para o que está acontecendo no século XIX, que é o quê? O imperialismo, assim por diante, entendeu? Então o Huxley basicamente não leu. Agora, sobre aquilo que você tinha, eu não entendi essa, segundo você, das divergências dos anarquistas. Assim, eu estava contando um caso, né, e aí a pessoa me falou, realmente, né, os anarquistas brigam muito, estão sempre tretando, Mas não vejo problema também. E assim, como eu pensar essa situação a partir do apoio mútuo? Cara, mas eu não, por exemplo, eu acho que existem, isso que é meio histórico, vamos pegar a greve 17, né? Na greve 17, você tem lá anarcocomunistas e anarco-sindicalistas, eles vivem brigando, cara, antes de ter a greve 17. E depois eles basicamente estão juntos, cara. Eu acho que existem diferenças entre os anarquistas, né? Entre anarcos individualistas, anarquistas comunistas, anarco-coletivistas, sindicalistas. E hoje tem muito mais outros, né? Mas eu acho que tem pontos em comum entre os anarquistas, e eu acho que é isso que faz com que eles, de alguma forma, se unam, né? Eu acho que eu não vejo problema das divergências, entendeu? Historicamente, eu não vejo eles tão separados assim, cara. Mesmo que tenham tantas divergências entre eles. Eu talvez pensaria em relação a isso, diferenciar um pouco entre brigas só com ideias ou brigas imersos em práticas, entendeu? Se a gente diferencia, porque eu sou do Rio, a gente faz muito trabalho de base na favela, por exemplo, né? Mora lá, faz as coisas, e a gente, por exemplo, discorda de muita coisa que acontece onde a gente trabalha, mas a gente faz simplesmente do nosso jeito, e isso é uma expressão. Eu não preciso dizer que eu sou contra você, por exemplo, mas eu faço do meu jeito. Eu não sou ONG, eu não sou igreja, né? Eu sou um espaço autogerido aqui, um pequeno coletivo, a gente faz do nosso jeito. Eu percebo que os grupos que mais brigam são os grupos que quase ou não têm prática, entendeu? Que aí vira uma briga meio que só pela ideia. E quando é pela ideia, é muito difícil você... E isso tem muito a ver com a academia.
na academia, às vezes é só uma briga por ideias. E não é ancorada em práticas. Então é muito difícil você mediar a diferença. Eu acho que na prática a gente consegue de outra forma mediar a diferença, porque, não, então faz você ali, a gente faz aqui, e onde? Aí acho que por mim entraria o apoio mútuo. Ter claro as diferenças com outro espaço. A gente tem lá a ONG, que a gente não gosta como trabalha, mas em certos momentos a gente tem que tirar um momento de estar junto. Né? De dar aula lá junto no pré-vestibular, de fazer o evento cultural no nosso espaço junto com a galera, que tem tudo a ver. Aí tem o museu, que é da ONG, mas a gente leva pessoas lá para conhecer a história, né, da favela. Então eu vejo um pouco isso, assim, onde tem prática, eu acho que a gente consegue administrar melhor as diferenças. E eu entendo que dentro do anarquismo tem correntes que não tem muita prática. Eu acho que aí, e também em relação às outras correntes, eu acho que aí, na minha opinião pelo menos, vira uma coisa mais assim, que é uma briga sem solução, vamos dizer assim. Um pouco que eu penso. Mas eu acho também, o que você está falando, Timo, mas eu acho que também a gente tem que pensar, não só dos anarquistas, mas, por exemplo, o que eu percebo, né, lá na universidade? A estrutura, né, cara? É uma estrutura extremamente autoritária, né? Então, como eu, enquanto anarquista, eu consigo, de alguma forma, porque eu não vou conseguir romper com ela, cara, porque é muito difícil, né? Não tem como, inclusive, né? Você é professor, né? Então, é difícil. Então, mas eu acho que tem como a gente fazer coisas, cara, que minimamente vão subverter, entendeu? Mesmo que as pessoas assim achem que não está acontecendo nada. Mas, por exemplo, você fazer, os alunos ali têm uma outra perspectiva do que seria isso. Né? Então, eu acho que... Você falou sobre a experiência do PIBID, né? Eu acho que foi uma das experiências mais interessantes que teve ultimamente, foram esses 5 anos, né? Eu tive muita dificuldade em trabalhar com os professores supervisores. Eu queria saber como é que se deu essa relação, porque você está propondo uma prática, né? Não vem da universidade, mas aquele espaço ele também já está consolidado, né? Então, como vocês articularam essa prática em um espaço que tem também as suas formas, né? E como é que fica a relação? O professor acatou, a turma acatou, como é que se deu essa relação da universidade? Tá. Você dá a turma dos alunos do Fundamental Médio? Como é que se deu a relação da universidade com esse espaço escolar, porque já existe a sua própria relação dinâmica e ao mesmo tempo, assim, professora, eu, por exemplo, fiz projetos para trabalhar com gênero e os professores não quiseram trabalhar. E foi difícil essa relação, porque eu sou da universidade, eu estou indo para um espaço escolar que já existe essa dinâmica, né? Como é que se deu isso sem ser de forma autoritária, sem ser de forma que atropelasse nessa dinâmica? Então, é que, como eu falei, foram dois, um grupo de PIBID e depois foi um outro grupo. Né? No primeiro grupo, basicamente a gente ficou para conseguir consolidar essa discussão entre a gente, nós professores e os alunos. Não chegamos a falar com os supervisores, entendeu? Nesse segundo, o que acontece? São 2 professores que estão junto com a gente. Um professor é petista, então não há tanto problema, e tem uma pessoa que ela é evangélica. Essa pessoa que é evangélica, foi difícil ela entender, cara, que quando a gente começou a discutir com ela, primeiro assim, ela não falava nada, cara, porque ela não queria perder a bolsa, entendeu? Então, tipo assim, ela era tipo, não, eu aceito e tal, né, cara? Porque ela falou, se uma dessa reclama, eu perco a bolsa, né? Então, o econômico falou mais forte, né? Mas numa reunião que a gente fez, ela entendeu o seguinte, porque eu só começava a questionar ela. O que ela fazia no começo da aula? Ela colocava salmos. Então ela fala, salmo não sei o quê. Aí o aluno vai falar para mim, professor, ela coloca salmos lá na aula, e aí? O que a gente vai fazer? Eu falei, você quer que eu faça? Você quer que eu tire ela? Aí eu falei assim, porque, vê se pode, ela colocou lá a Bíblia. Eu falei assim, tudo bem, você quer que eu coloque uma professora sei lá, do candomblé? Aí vai ter um aluno aqui que é evangélico vai falar, professor, eu não consigo ficar lá. Por quê? Porque ela coloca coisas do Urubá lá, entendeu? Isso me incomoda. Eu falei, você quer que eu faça, cara? Não vai dar pra fazer. Eu falei, deixa a mulher fazer lá. Ela proíbe você de fazer uma discussão? Não. Ela não proíbe, entendeu? Os alunos querem discutir qualquer coisa, ela deixa. Mas eu acho que aí o econômico pegou mais forte, entendeu?
Ela deixa por quê? Porque ela está preocupada com a grana, cara. É isso. Então ela não entra em conflito, ela não fala nada. Numa reunião que a gente fez com esses alunos, e eles participaram, os professores, eu acho que ficou mais claro para ela isso. Eu até depois conversei com ela. Eu não quero mudar a mulher, nem quero mudar o que ela faz. O que ela faz ou deixa de fazer é um problema dela. É um problema dela com a escola, não é um problema meu. No PIBID existe uma relação que é entre nós, os professores e os alunos. Explicando isso para ela. Se ela concorda, ela falou assim, sim. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então não é problema, entendeu? Vai lá, discute, fala com os alunos, pergunta, faz gincana com os alunos. Esses alunos do PIBID organizam com os alunos da escola, como é que vai fazer um evento. Ela não fala nada. Com o professor petista, não há problema nenhum também, entendeu? Mas aí a gente percebeu o quê, cara? Que ele começou a falar, meu, isso é beleza pra mim, por quê? Porque aí os alunos trabalham e eu não faço, entendeu? Nada. Aí foi um problema também, porque os alunos começaram a reclamar dele. Fala assim, ó, professor, mas é um problema, né, professor? Porque a gente vai lá, às vezes, ele sai e deixa a gente entrar na sala de aula. Eu falei, como assim? Não, tipo, a gente tá trabalhando lá, quando te olhou, cadê o professor? Entendeu? Ele desencanou. Eu falei, também não pode. Aí o que eu fiz? Um dia eu fui lá na escola, numa reunião do professor do PIBID com os alunos do PIBID, e a gente discutiu, e ele entendeu que os alunos precisam dele. Então sei lá, é complicado, tipo assim, sabe? Parece, como é que eu posso falar? Uma coisa meio de mimo, entendeu? Nesse professor do PT, cara. Você tinha que, tipo, dar um mimo pra ele, aí ele entendia que... porque o que acontecia lá? Porque é uma cidade do interior, cara. É muito complicado. Você está falando de uma cidade pequena, né? Muito conservadora, na qual, por exemplo, não estou falando que isso é um só, o Bolsonaro teve 80% dos votos na cidade. Então, tipo assim, não teve, sabe? Então é muito difícil você explicar isso. Por exemplo, quando eu fui numa outra escola, eu tenho um outro projeto, chama Núcleo de Ensino, começou o projeto, eles não falam nada. Num dado momento, a secretaria veio me chamou né, para conversar, aí falou assim, a gente precisa de resultados. Eu falei, que resultados? Não, eles precisam passar nas provas, né? Com o seu método. Eu cheguei e falei, peraí, eu estou começando, faz 2 meses, vocês já querem resultados? A gente precisa. Aí eu falei, não é assim. Então, eu acho que também tem essa questão do local, né? Mas, efetivamente, eles não criaram problemas. Esses que estão. Porque eu acho que o econômico pesou mais alto para uma professora, e para o outro, ele tem já essa perspectiva de os alunos terem mais participativo, entendeu? Só que também tem essa coisa, tipo, eles são bastante participativos porque eu não trabalho, entendeu? Enfim, não sei se eu respondi, né? Foi essa dificuldade que eu mais tive lá. Agora, com os alunos do colégio, eles foram hiper mega, como é que se fala? Acessíveis a isso. Né? Teve, inclusive, até quando teve aquela discussão na USP, eu até passei um filme, eles gravaram um filminho com os alunos, para eu passar, tipo, os alunos falando e tal. Eu acho que, tipo assim, é tudo uma construção, é difícil, cara, mas eu acho que não há outro caminho. Cara, pelo menos enquanto eu anarquista, entendeu? Porque simplesmente pegar a estrutura e fazer ela funcionar daquele jeito, eu acho complicadíssimo, cara, pra mim, pelo menos. Então eu faço o que eu posso ali. Eu sei que às vezes você quer recua um pouco, avança, e assim funciona. Eu acho que são as coisas, né, essa coisa da educação. Eu sou professor, né, eu estou na educação desde 89. Aí chegou um momento que despiroquei, cansei, falei, vou ver que porra é essa da coordenação. Aí disse que eu sou bom nisso, dei aula para professor na universidade, coisa. Que porra é isso? O cara está com 40 anos, meu aluno tem 15, e ela está dizendo para mim que os dois estão igual. E depois eu comecei a perceber que era verdade. Falei, pô, é mesmo. O cara, todo mundo combina, fazer um projeto, vamos, pô, legal. E aí, como é que está o projeto lá na sua sala? Pergunta para o aluno olha para a sua cara e fala assim, hã? Projeto? Ó, o professor fulano de tal, coordenador da sua turma, ele ficou de passar lá o projeto, caminhamento. Não tem projeto. Aí você fala assim, pô, a gente tenta ser o mais... Nem vou dizer anarquista, porque anarquista eu acho que é uma palavra muito forte para o momento, né? Dentro da instituição escolar. O mais radicalmente democrático possível, vamos chamar assim. E aí você vê o cara, ele não boicota, ele simplesmente não faz. Ele não se interessa.
Aí você começa a criar mecanismo para controlar o professor. Porque aí você chama um aluno para reunião. Faz uma reunião com o representante de aluno, chama os caras do Grêmio. E aí, galera, como é que é? O professor lá fez? Não. Professor, chega aí. Pô, os meninos aqui estão falando que o senhor não fez, como é que é? Não, mas eu tentei. Vocês não deixaram eu explicar. E aí você vai e você fala, puta, mano, que bagulho difícil esse negócio aqui. E na verdade o Estado não está lá. O governador não está lá, o secretário não está lá, o dirigente de ensino não está lá. Se você quiser plantar bananeira na sala de aula, mano, ninguém está nem aí. Tanto é que eu nunca tive impedimento nenhum de discutir. Eu dei aula no internato, eu ensinava, porque lá eles são internos, eu ensinava as crianças do 6º ano, a usar preservativo. Porque eles são internos, e moram meninos e meninas. Eles vão engravidar uns aos outros ali. E nunca a psicóloga apoiou, a assistente social apoiou. A gestão anterior fazia eles comer pimenta, quando eles falavam palavrão. A gestão que assumiu depois deixava eu fazer isso. E com projeto, escrito, entregava, todo mundo lia, psicóloga, tudo. Ninguém nunca foi ler um relatório meu. Eu fazia relatório de tudo que eu fazia na sala. Mas é uma outra instituição, mas você também é empregado. Como anarquista, ninguém nunca me impediu, cara. Era um negócio... E eu chegava nos lugares, eu não falava que era anarquista, mas um dia eu me cansava e falava assim, mano, eu sou anarquista, não tô nem com esse bagulho aí não, moro? Se tiver autoridade, eu sou contra mesmo, eu vou pra cima. Aí os caras olham assim pra você. Todo mundo... Você é querido, todo mundo te ama, cara. Mas você trabalha 2 vezes ou 3 vezes mais do que o outro. Porque você tem que ler, tem que preparar, tem que pensar no outro, se é adequado ou não. Quando vem a resposta do outro é difícil. Aí fui para a direção. Aí minha cabeça pirou, porque na direção eu falei, porra, mano. Aí você já chama o professor meio naquela, né? E senta aí. Pô, os moleques, vacinado aqui, os moleques falou, e como é que é? Então, vai numa outra lógica diferente. Aí esse ano eu falei, eu não aguento mais esse negócio, vou voltar a dar aula. Pra sala de aula, mano. Pra sala de aula, tô lá, a molecada me adora, porque eu tenho esse vocabulário muito maluqueiro, então acho que eles se identificam. Depois eles ficam querendo olhar para minhas tatuagens, então acho que eles ficam um bom tempo prestando atenção na tatuagem e não na aula. Mas a aula flui, cara. Não, mas flui. E eles leem coisa e tal, e é muito doido. E aí no primeiro bimestre eu falei para eles fazer a autoavaliação deles. E é muito louco essa relação do ser humano com o outro. Fizeram a autoavaliação, todo mundo se deu 10. Todo mundo não, muita gente. Aí eu peguei os registros que eu tinha e falei assim, mano, na boa, vamos trocar ideia aqui, sério agora. Você não vinha, cara, por que você deu 10 para você mesmo? Mas tá de boa, não quero que você mude. Suave. Pô, você escreveu aqui, sempre faço as atividades, porque tem uma tabelinha. Pô, você não vem, você não faz. Depois você dá 10 para você. Mas eu não quero que você altere. Vou fazer o seguinte, você vai em dupla. Mas você vai sentar com o cara que você nunca sentou. Tá aqui a sua, tá aqui a dele. Você lê a sua, você lê a dele, ele lê a tua. E aí, escreve aí no verso aí se você concorda ou não com a nota que ele deu e por quê. Não, professor. O maluco não vem pra escola, mano. O maluco não faz nada, o maluco enche o saco, pá. Taca a nota vermelha nele. Porra, mas é só isso também, então já resolveu o problema do mundo, né? A gente dá a nota vermelha pra ele, acabou, tudo bem. Mas assim, vai desde o extremo da generosidade ao extremo de querer ferrar, da filha da putice mesmo, de querer ferrar o outro. Né? E aí dentro dos próprios grupos de amigos que se protegem às vezes, dá uma fugida e alguém acaba querendo ferrar o outro, e é amigo. Muito doido. Aí no segundo bimestre eu falei, e não dá nem para tirar cópia para todo mundo, tem toda uma limitação de material. Agora se eu fazer a avaliação do meu trabalho. Eu falei, vou fazer, mano, vou fazer um documento lá, para que fica mais simples. Eles fizeram, eu falei, puta, eu vou ter que tabular 600 formulários, 600 questionários. Eu falei, não dou conta, mano, eu vou passar julho inteiro. Pô, vocês me ajudam a tabular o negócio? Ajudo. Vou tentar devolver um para cada um, mas não era obrigado a colocar nome, logo eu não sei quem vai pegar o qual, mas quem tiver nome eu chamo pelo nome. Entreguei. Aí, o professor participa, não sei o que, sim ou não? Levanta a mão aí quem colocou sim. Sim. Aí eu anotava lá na lousa todo o resultado. E ia conversando com eles item por item. E tinha uma coisa assim, o professor usa tecnologia na sala de aula? Não. Aí alguém falava assim, peraí, o cara levou a gente para assistir o filme. Ele falou, pega o celular aí, acessa o site tal aí,
quem não tem, senta com quem tem e vamos ver agora. Então como é que ele não usou? Mas aí eu não interferia, né? Então é muito doido essa relação. E isso assim, contei para a coordenadora, contei para o vice-diretor, contei para o diretor, contei para todos os professores, os 40. Ninguém nunca perguntou para mim como foi. Cara, ninguém nunca perguntou. Foi legal? Não foi? O que você achou? Qual a maior dificuldade? E eu mandei por e-mail para todo mundo, todos os questionários tabulados. Aí fiz em gráfico, coisa e tal, né? Porque eu fui dar a devolutiva para eles. Apesar deles já saberem o resultado, eles sabiam o resultado por turma, não por período. E eu trabalho em 2 períodos. Eu trabalho manhã e noturno. Aí fui lá, tabulei, pá, direitinho. Então, é muito doido essas coisas assim, né? Ao ponto que a professora chegou outro dia e falou assim, pô, os caras não fazem nada comigo, por que eles... Sabe? Não. Os caras não fazem nada comigo, eu perguntei por que eles não fazem nada comigo. E com quem que eles fazem se é igual com todo mundo, eles fazem com você. Aí eu falei, ah, é? E daí? Não, eles falaram que você se parece muito com eles. E aí tem um pessoal que acha que você se parece muito com eles, tem um outro que gosta muito de você, e tem um outro que faz porque tem medo. Porque você é esse jeitão ogro, né, mano? Quando você fala, para tudo, né? É o ogro. Então é foda. Mas é muito doido essa relação dentro da instituição escolar, né? Porque primeiro não há supervisão. Então, mas essa coisa de identificar com você, que eu acho que também isso não é qualquer coisa, cara. Não. Isso é um dos principais. Mas isso cara. também é malandragem nossa. Sim. Quem não souber usar isso é bobo. Sim. Não, mas tem várias pessoas que não usam isso. Mas a evangélica fez. Ela foi lá e colocou o salmo. Toda sala de aula tem 10 no mínimo. Não falando mal de evangélico, não é isso. No mínimo. Mas você vê, ela ganha. Então é muito louco. E o complicado do gostar também é quando você tem que ser contrário a eles. Uma menina chamou um menino de macaco, e isso deu um problema, uma celeuma gigantesca. E aí o menino, eu coloquei um post lá mesmo no Facebook da escola, racismo é crime. Isso já deu um problema na escola incrível. Aí o menino vai logo embaixo do meu post, que foi agredido, né? Fogo no racista. Aí eu falei, porra, mano, não faz isso, mano. A menina é ruim, mas você não fez melhor que ele é meu vizinho. Eu moro no bairro que eu dou aula, há 30 anos eu dou aula no mesmo lugar. E tenho 50 anos de moradia no mesmo bairro. Aí você fica tentando explicar pro cara, aí o grupo também não entende. Não, você está dizendo que a gente é igual a racista? Não, não é que você é igual, mas o caminho que você buscou não deixa margem para a gente negociar. Eu acho que ela tem que ser responsabilizada, mas não somos nós que vamos colocar fogo nela. Porque e outra, também se for só a questão de prender, e se prender resolvesse tudo, estaria tudo resolvido. Porque olha a quantidade de gente presa que tem aí e aumenta o número exponencialmente. E você fica tentando dialogar, mas é muito louco também isso, né? Eu acho que, eu ouço isso muito, né? Com outro professor eu não conseguiria falar. E aí às vezes você quebra esse pau na sala de aula, mas termina o cara vem te dar tapa nas costas, pega na sua mão, professor, valeu, valeu, valeu. Então acho que tem umas coisas que a gente também vai aprendendo com o tempo, ou que a gente vai sentindo porque a gente tem esse convívio, que nos favorece muito, né? E essa prática, não eu fiz um curso pela FDE discutindo dinheiro na escola. Mano, a apostila inteira, eles dizem que tem que fazer autogestão na escola. Está escrito autogestão, tanto é que todos os documentos que eu escrevo para o meu diretor, eu coloco que tem que ter autogestão na escola. Porque, porra, a FDE, mano, é do MEC. É do MEC. Ninguém vai poder dizer que eu estou errado, ninguém pode me responsabilizar mais. Então eu cito página, tudo direitinho. Então é complicado, assim, porque primeiro você está lá sozinho, aí eu também me sinto preocupado com a questão do resultado. Tem a tal da apostilinha, sou sincero, falo para eles, pega a apostila assim e fala assim, ó, tem 50 páginas, escolhi as 5 últimas, tranquilo? Nós vamos trabalhar as 5 últimas e conforme for dando tempo a gente volta para o início. Não vou discutir isso aqui, cara, você tá louco? Eu não sei discutir, eu não gosto do assunto ou não me identifico com vocês. E logo no começo do ano fiz uma pesquisa com eles e eles disseram quais os assuntos que eles gostam e a gente vai tentando incluir esses assuntos no meio desse programa muito engessado, que agora, no caso da Secretaria de São Paulo, vem a receita do bolo mesmo, cara. 2 ovos, tanto de farinha,
tanto na temperatura, vem a receita do bolo. Porque o próximo passo agora é a cobrança do resultado. Eu te dei a receita do bolo, eu te dei o material para fazer. Como é que você fez o bolo? Porque aí tem a ver com o resultado, e nós somos submetidos a avaliações externas. Então lá na frente isso vai ter um retorno. Agora, e é curioso que eu sempre falo para os professores assim, eu acredito tanto no que eu faço, que eu acho que eu consigo o resultado semelhante pelo menos ao seu, fazendo dessa maneira diferente da minha. Eu entrei na sala de aula no primeiro dia e falei assim, todo mundo está promovido, hein? Não mexe o saco não. Então nem aí para a nota. Vocês só tem que continuar vindo na escola até o final do ano. Fazer o mínimo necessário. E já tem um cara que entra na primeira semana e fala assim, vocês estão retidos. E eu falo para ele, por que você não consegue dar aula? Porque você quer foder o cara. E eu estou dizendo para ele que quem fode ele é ele. Tem professor lá que fala assim, reprova o cara 3 vezes na mesma disciplina. Eu falo, por quê? Eu reprovei, porque ele vai ser um profissional. Então você acha que ele fazer 3 vezes na mesma disciplina vai ser o melhor profissional? Por que a sua disciplina é tão boa assim, cara, que vai mudar a carreira do cara? Não, mas não é isso, cara. A pessoa acha que... Mas eu entendo, cara. Tipo assim, se ele como aluno aconteceu isso, como professor ele vai fazer a mesma coisa. Eu não consigo ver diferente. Eu acho que é um processo, cara. Tipo, quando eu mostro para esses alunos que dá para discutir entre a gente, vai ficar feio, cara. Quando eles vêm pro professor e falar, eu mando e vocês obedecem. Eu não faço isso com eles. Então é um processo. Então, assim, aí eu acho que eu acho legal a gente discutir, eu até discuti hoje com outro professor que dá o UFSCar, que ele não é anarquista, ele é marxista, ele é do PSOL, cara. Ele me falou para mim, eu sou marxista, eu sou do PSOL, ele falou, entendeu? Mas como é que a gente consegue socializar essas experiências, cara? Porque sua experiência, a minha experiência, do Timo, do outro, dela, como é que a gente consegue socializar isso? Eu acho que esse é o problema, porque eu me sinto isolado onde eu estou, você deve se sentir isolado onde você está, ele vai se sentir isolado onde ele vai estar, e assim por diante, entendeu? Mas hoje existem mecanismos de socializar, cara. De publicar essas coisas. De distribuir essas coisas, entendeu? Porque provavelmente deve ter muito mais gente tentando fazer isso, cara. E não, sabe? Então ele está com dificuldade e fala, eu estou sozinho fazendo isso. Talvez em Ourinhos nem tantas, né? Não, então, mas eu acho assim, mas eu tipo assim, a ver esse cara, tipo, que é petista, cara, se você falar, isso aqui é o propósito disso, você fala, sinto muito, não vou fazer. Mas você fala, vamos fazer desse jeito. Que nem você falou, o cara pede autogestão. Sacou? Tipo assim, mas isso é uma autogestão capitalista. Eu também acho que é, mas, cara, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer isso, entendeu? Há uma apropriação da palavra. Sim. Não há prática da exatamente. Ideia. Bom, mas eu estou dizendo assim, a partir do momento que você colocou no papel, você me deu a oportunidade de argumentar contra você. Isso, exatamente. Você tem que discutir comigo dentro do seu argumento, não é do meu mais. Isso. Porque você disse para mim que a escola tem que ser autogerida. Então é louco, porque você já está num outro nível de discussão. Então é muito complicado, assim, a gente... E é muito curioso, o novo diretor que entrou, o molecada queria fazer o cantinho da leitura, fizeram o cantinho da leitura. Aí colocaram o pneu em cima do outro para a galera poder sentar. Aí eu fico só na minha, né, meu? Porque eu conheço o moleque, o moleque eu quase fui expulso da escola, se eu tivesse sido, eu não estaria aqui. Eu dei rodo em professor, eu era terrível, eu era intragável. Por isso não dá pra você ser aquele professor, né, cara? Nossa, é uma proteção, né, cara? Os caras cataram o pneu, levaram pro andar de cima da escola lá e começaram a rodar o pneu. Aí eu falei, só falta vocês colocar dois cabos de vassoura que a gente fazia na rua antigamente e sair brincando com o pneu. Eu falei, porra, mano. Aí daqui a pouco alguém joga o pneu daqui de cima, tem um andar de baixo. Porque sempre tá todo mundo de boa, mas tem sempre um de nós que tá mais na neurose. Aí joga, aí acerta o outro lá embaixo, aí eu vou falar pra ele assim, que nem eu na história do racismo, desculpa, eu te ofendi. Mas você tá com o pneu na minha cabeça, mano, me machucou, pô. Não, desculpa, eu me ofendi, não cabe mais. Então é muito doido. Aí o diretor de esquerda, né? Cara de esquerda, que no novo regimento interno da escola é um bagulho que me impressiona. Os professores não podem, aí tem lá falando sobre a nossa prática, usar determinadas coisas que atentem contra a segurança nacional. Nenhum dos 40 professores da escola leu, só eu li. Aí eu cheguei e falei assim, gente, vocês veem essa porra aqui? Está dizendo aqui que a gente tem que tomar cuidado que atenta contra a segurança nacional. Só que tem que passar pelo conselho de escola. Então a gente pode excluir isso aqui.
Vamos excluir isso aqui, mas vocês estão loucos? Ninguém leu o negócio? O Estado manda o documento pronto que o diretor não leu, que passou para todo mundo, que vai ser aprovado pelo conselho e vai virar lei dentro da escola. A outra é que nós não podemos falar mal das autoridades constituídas. Falei, cara, nós não podemos falar mal do governador. Eu não posso entrar na sala de aula e falar que o Bolsonaro faz cagada por isso, por isso, por isso. E ninguém lê. Ninguém lê, cara. Minha cara caiu assim. Aí eu tirei foto do documento, coloquei nos grupos de WhatsApp de aluno, mandei no Facebook da escola, fiz um maior estardalhaço. Aí o diretor chegou e falou assim, mas a gente pode tirar? Eu falei, cara, eles mandam um documento padrão. A gente trabalha com o documento padrão. Você tira, se ele falar que tem que manter, a gente volta para a discussão. Agora, o que não pode, a gente aprovar sem ler. Porra, é isso aí. Mas o que me espantou é que, como eu fiquei 10 anos fora da sala de aula, nunca chegou um documento com esse teor. Nunca chegou a palavra segurança nacional. Nunca chegou a autoridade constituída. Então, nós já estamos entrando num outro nível de controle muito mais concreto da nossa prática cotidiana como educador. Eu tinha algumas coisas voltando um pouco à questão do livro e tal. Acho que seria legal trazer um pouco mais, talvez, do diálogo, mas você mesmo falou, né, que você estava mais na Rússia e com alguns anglófonos, né, mas o próprio Hatzel, né? O Hatzel era um geógrafo alemão no século XIX. Ele pega essa ideia da competição, né, entre organismos vivos e leva para o nível dos estados. Na verdade, criando ali o fundamento dessa ideia de que a Alemanha nazista, que vai fazer uso desse tipo de ideologia, tem um direito natural à expansão do seu espaço vital que vai ser usado. Eu acho que isso seria legal, sabe? Porque tem uma implicação forte ali, tanto que, por exemplo, também pelo lado de geógrafos da Alemanha, e aí fica mais triste ainda, né, que o Kropotkin acaba criando uma relação afirmativa, né, com a guerra, se decidindo por um lado, porque os geógrafos da Alemanha entendem a Primeira Guerra Mundial como o maior e melhor experimento de geografia aplicada até então. Né? É isso, né? Porque a geografia ela é totalmente, né, a favor da pátria, ela tem a função, e estava escrito em documentos na época, de criar um cidadão obediente às autoridades, né? E aí, no século XIX, então acho que o Hatzel poderia, né, em algum segundo momento, entrar nessa discussão. Aí uma segunda coisa, contextualizar talvez um pouco, né, quando você fala sobre, é interessante eu acho, né, quando a gente fala sobre as críticas em relação ao Kropotkin, por exemplo, que é o Malatesta, vai dizer isso aí, se for assim, né, a gente nem precisava lutar, porque as coisas caminhariam não. Seria um pouco discutir, né, a questão do positivismo em relação a esse tipo de ciência, né, porque os anarquistas do século XIX, do século XXI, tinham uma relação muito afirmativa, né? O aumento de conhecimento levaria necessariamente a uma maior justiça da sociedade. Aí tem o livro do James Scott, que são duas saudações para o anarquismo, né? Two Cheers for Anarchism. Tem uma pequena parte que ele discute isso. É interessante falar, pô, mas esse positivismo a gente acha que não se identifica mais hoje em dia, né? Porque a gente viu tanto, né, progresso científico e viu tanto, né, mau uso, abuso e tudo mais nos conhecimentos gerados. Então acho que isso talvez para contextualizar um pouco, mas ao mesmo tempo é interessante porque tem uma coisa ali, uma vontade de criar um conceito e ver esse conceito influenciar a prática. Sim, sim. Né? E isso a gente ainda entende, né? Que o conceito ele tem essa influência. A partir do momento que eu vou dizer que existe apoio mútuo entre os seres humanos, ele pode, na verdade, começar a existir. Porque as pessoas vão, de repente, começar a acreditar, não, realmente eu posso ajudar, né, o outro aluno em sala de aula, não preciso ser contra, não preciso ser melhor. Na hora que você diz todo mundo passa, esse tema não está mais presente na sala de aula. Não é mais a questão se você está melhor do que eu, não é mais quem copiou de quem ou não, vou deixar ou não, o outro ler, não. Você acaba com isso. Né? Mas eu acho que, o que ele falou também, mas eu acho que isso é possível, né? Como você disse, o governador não vai lá na sala para saber. Não, então, agora aí tem uma coisa, aí compartilhando, quando o outro professor fala, legal, você não tem trabalho, e por isso que você faz, né? Tem uma questão da responsabilidade. Eu acho que dentro das instituições existem hierarquias, elas não são totalmente inexistentes. Então também não iludia, né, o aluno, o estudante, não, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Não, é uma relação, né?
Eu falo sobre isso também porque eu participei de um projeto de pesquisa no ano passado, onde teve, assim, um processo muito complicado. O coordenador da pesquisa simplesmente decidiu se isentar. Ele é professor na Inglaterra, a gente pesquisa uma favela no Rio de Janeiro. Chega um momento que ele decide não aparecer durante todo o ano da pesquisa. E ele, em um momento ele justifica porque não aparece. Aí quando eu, obviamente, enfrentei ele no final da pesquisa, eu falei, cara, sabe o que ele falou? Ah, não, porque eu achei que era um momento que não era bom, eu interferia, porque seria muito de cima para baixo, a gente precisava fazer as coisas. Ou seja, a gente não pode se retirar as responsabilidades que a gente tem, enquanto o que for dentro dessa estrutura grave. Então, mas eu acho, Só para terminar, aí eu meio que vi que isso talvez seja um pouco mais dessa esquerda, que não é tão resolvida nessas questões, eu acho, em relação à hierarquia e tudo mais. Pelo menos eu falei com ele, cara, você está meio que criando uma ideia de um toyotismo acadêmico. Sabe assim, baixa as hierarquias. Exatamente. Afinal das contas, ele está só querendo se livrar da responsabilidade. Mas na hora que tinha várias questões críticas, ele se colocava como quem mandava. Mas nos momentos que ele não queria trabalhar, se colocava como, não, eu não quero me meter, porque eu acho mais horizontal a gente... Então tem, né, essas questões. Então acho que eram essas três coisas. Não, eu acho assim, cara, quando isso que eu vou discutir na faculdade também, é muito comum isso, né? Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que esse nome coordenador não é por acaso. Se tem um co na frente, não deve ser por acaso, né, cara? Você chama ordenador. O cara só dá ordem, entendeu? Mas se tem um co na frente, é porque ele está tentando, né, fazer alguma coisa que, tipo, funcione de uma forma mais coletiva, entendeu? Eu só consigo ver desse jeito, cara. Senão, ordenador, eu dou ordem, você obedece, acabou. Eu acho que, tipo assim, quando o cara veio falar isso daí, eu acho que... Qual que é o problema que eu percebi ali especificamente, né, cara? Esse professor se sente incomodado. Porque esse aluno vai chegar para ele e vai falar, olha, eu fui lá naquela reunião e tem uma outra forma de fazer isso, e não é da forma que você faz. Então ele veio me questionar nesse sentido, eu acho. Mas em nenhum momento eu estou fazendo isso para questionar o trabalho meu. Não é problema meu. Mas você questiona. Não, sim, mas eu digo assim, se o cara... Não, mas eu digo assim, se o cara... Meu, eu estou falando com os alunos. A gente está falando desse jeito. Na faculdade é assim, cara. O professor chega lá e fala assim, olha, eu te passo com 0,1 a mais ou 0,1 a menos, eu te reprovo. Cara, eu não fico discutindo o seu trabalho. Se você acha que tem que fazer isso. Os alunos, eu chego, a prova, eu falo assim, vocês vão fazer na casa de vocês em dupla. Você discute na prova e depois vocês me tragam. Aí tem um professor, mas você não pode fazer assim. Por quê? Porque, isso não é prova. Tá bom. Continua fazendo do seu jeito. Mas, como você disse, você questiona. Então, é um processo, cara, na minha cabeça, entendeu? E aí eu concordo com o Carlão, tipo assim, cara, em nenhum momento eu achei que eu estava fazendo uma coisa anarquista, cara. Em nenhum momento. Tipo assim, eu estou falando uma coisa libertária, kropotkiana. Cara, eu estou falando uma coisa diferente, cara, porque do jeito que está fazendo, não está funcionando. Se o cara chegar para mim e mostrar, o nazismo funciona melhor, não dou que eu ia ser nazista, mas eu falo, mas também não funciona. Essa é a questão que eu sempre ficava pensando, fazer de um jeito que tentasse minimamente funcionar. Desse jeito funcionou. Aí você fala, tem problema? Lógico que está cheio de problema, cara. Agora, o que eu acho engraçado é como, às vezes, as pessoas, tipo, falam, olha, tem que mandar, tem que obedecer, corta a bolsa, faz isso. Acabou. Então, é estressante, cara, você ficar discutindo isso daí. Seria muito melhor chegar e falar, pessoal, para ver que nem esse professor, manda, obedece, acabou, cara. Ninguém fica me estressando. Pelo menos eu penso assim. Da responsabilidade é um negócio muito louco, assim. Eu aprendi, né, trabalhando com ONG, que a gente faz os combinados. Não pode ir no banheiro na escola, cara. Só no intervalo, na hora da entrada. Gente, qual é o nosso combinado aqui? Não. Pode ir um de cada vez? Pode. Pode. Professor, eu quero ir. O Amir acabou de ir. Enquanto ele não voltar, a Sibeli não vai, tranquilo? Ou às vezes, vai lá. Não, mas o Amir está lá. Como é que ele vai? Como é que a Sibeli vai se o Amir está lá? Então espera. Eu nem vi que o Amir saiu, porque não dá tempo. Aí você fica vendo ali a coisa funcionar de uma outra maneira. E é essa coisa, né? Agora, eu sou bem ordinário mesmo. Como eu sempre tive dificuldade com o professor. Eu também tive. Eu sempre fui mau aluno no ensino fundamental e no ensino médio. Eu vim do punk, então a gente bebe em outras águas, a gente acredita que consegue aprender sem a escola. Então acho que isso me moldou a ser um pouco meio radical.
Então eu faço isso meio ordinariamente, porque eu sei que os alunos vão falar para os professores. Faço mesmo. Por que você submete a avaliação aos outros não? Não sei perguntar para o outro, né? Para mim, eu estou aqui fazendo a minha parte aqui. Ah, mas o fulano não, só não gostaria de ouvir dele. Fala de mim, mas dele você guarda para ele e fala para ele. Né? Então, até porque dos que eles estão falando, eu ouvi, porque eu estava na obrigação de ouvir de maneira diferente até recentemente. Porque eu era o cara que respondia pela escola. Então é diferente nesse momento, né? E até isso, chegar pro cara e falar assim, ó, eu fiz a opção de estar aqui. Não, mas não é melhor ficar lá na direção? Depende do ponto de vista, né? Eu ganhei mais dinheiro durante um período, mas agora eu não quero, esse dinheiro já não me faz, não é que não me faz falta, está me fazendo mal, porque me traz problemas com os quais eu não consigo lidar. Por outro lado, eu convivo melhor com vocês do que eu me convivo com um adulto profissional. E é verdade, com uma parcela significativa. Então fica muito mais tranquilo. E aí também acho que tem uma outra vantagem, né? Morar no bairro. Mano, você encontra a mãe do moleque. E aí, meu filho, como tá? Ah, senhora, eu estou sem tempo para falar agora. Então acho que tem essas coisas. E aí você consegue. É louco, mano. De um lado, né, tem uma coisa que eu fiquei pensando. De um lado a gente tem esses documentos mais radicais. Foi no PNLD um livro infanto-juvenil. O Anarquista no Sótão. Eu estou louco para comprar o livro. Cara, foi um catálogo para escolher o livro. No livro didático de história do 9º ano, entra o tema aí, para discutir a questão da identidade. Ele cita Maria Lacerda de Moura. Eu fotografei, mandei para todo mundo. Eu falei, caraca, mano. Porra, que porra é isso aqui? Agora nós estamos na sala de aula agora. Você não falou que os caras colocaram o livro do Silvio Galo para ser? O Silvio Galo, cara, para ser escolhido no PNLD. Ponto de um livrão desse tamanho para todos os alunos que a gente escolheu. Eu falei, caraca, mano. Que acho que o anarcocapitalismo e o anarconacionalismo devem ter pavimentado uma rodovia para nós, né? Porque os caras devem estar falando, esses caras são muito facinho da gente. Ou tipo assim, nós dentro da estrutura não conseguimos dar nenhum beliscão, cara. Não. Então, para ele, você pode discutir o que você quiser. A estrutura já está tão montada, cara, que você vai ter até dificuldade quando você vai fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é um problema para a gente pensar. A estrutura, eu acho que, tipo assim, dos partidos de esquerda, quando eles entram, eles só tomam a estrutura e a estrutura continua a mesma. Tipo, o problema, a diferença é, o Lula presidente é diferente do presidente X, Y ou Z, entendeu? Aí você fala, não, mas ele fez do quê? Ele fez um monte de gente ascender socialmente, mas e a estrutura? Continua a mesma. Os anarquistas, eles vão para questionar essa estrutura. Eu acho que isso é um... Agora, fazer sozinho é difícil, cara. Você não consegue questionar quase nada, né? Eu acho que também tem essa questão. Você pode colocar o livro do Bakunin, cara, pro cara ler. A estrutura está montada de tal forma, cara, que não vai mudar muita coisa. Ele leu e tal, e aí? Eu acho que isso me lembra uma vez, cara, que foi... Sabe, você já viu aquele filme Quanto Vale por Quilo? Uhum. Pô, não é qualquer filme, cara. Né? Aí eu fui ver o cara que fez o filme, esqueci o nome dele. Não é o Silvio Tendão, outro cara. Bianchi. É, isso aí. Foi num céu, lá na periferia. Aí eu fui lá no filme e tal, né, cara? Ele foi discutir. Aí eu fiz uma pergunta, quem foi uma pergunta? Pô, mas esse filme choca, né, cara? Quem que pediu pra passar esse filme nas escolas? Isso aí foi o José Serra. Proibiu? Não, ele mandou passar. Na época ele era prefeito. Foi o José Serra, e o PSDB falou que tinha que passar esse filme, ele era bom. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, meu, por quê? Porque, meu amigo, o negócio tá tão fechado, você pode passar o que você quiser, cara, lá dentro. Que vai ser muito difícil você mudar com a estrutura. Eu acho que isso que é quando dois alunos chegam para mim e falam, professor, tira a bolsa dele. Aí eu fiquei pensando, pô, é 2 meninos, cara. Tem 18, 19, 20 anos. Mas o que eles querem? Eles querem, tipo assim, cara, punir. Por quê? Porque é assim que a cabeça deles funciona, cara. Então, olha a dificuldade que a gente tem, cara, tipo assim, de lidar com essa situação. Porque, cara, a estrutura tá montadinha. Por isso que às vezes eu acho, assim, cara, que a gente tá passando esse processo de cada vez mais autoritarismo, cara, mas essa estrutura permite você ser mais autoritário ou menos autoritário. A questão é você não ser. Entendeu? Que é o que propõe os anarquistas, cara. Aí eu acho que é um problema, você entendeu? Como é que a gente vai, tipo,
de alguma forma, né? Aí eu acho, conversar com pessoas que não são, cara. E a gente vai ter que saber avançar, recuar, entendeu? Eu penso assim, né, cara? Senão a gente vai ficar tipo assim, uma coisa muito teórica. Né? Ah, que legal, cara, tal, mas e aí? Eu sempre fico me perguntando sobre isso, cara. Sabe, a minha questão que eu fico pensando é tipo assim, cara, o mundo que eu quero? Um mundo só tem anarquistas? Pô, cara. Fudeu, bicho. O mundo só tem anarquista. Como diz o meu amigo Guilherme, eles tiveram um mundo só tem anarquista, nós estamos fodidos, nós vamos pegar Cara, não vai ter, cara. Então, eu acho que essa função. O que nós queremos, cara, enquanto anarquistas? Eu fico sempre me questionando isso, cara. Porque eu fui pensando nessas estruturas, como é que a gente consegue lidar com ela, conversar com pessoas que não são anarquistas, o que eles topam trabalhar junto com a gente, né? E a gente vai, sei lá, fazendo alguma coisa, cara. Minimamente a gente faz alguma coisa, eu acho. Senão, cara, a gente vai ficar assim, ó, teórica é muito legal, mas porque para os partidos de esquerda, e aí não é uma crítica, cara, é muito mais simples, pelo menos na minha avaliação. Você entra na estrutura e vai mudando. Tá? Eu acho que, sei lá, o ministro da Saúde do PT vai ser diferente. Tá? Pode ser que seja diferente de algumas coisas. Mas na estrutura ele não vai mudar, cara. Vai ser ministro. Ele vai ser ministro. Ele vai ser os assessores, vai ter os secretários, a hierarquia. Acabou, cara. Eu acho que esse foi o pau que teve já no início do século XIX entre Marx e Bakunin, cara. Né? Tipo, pro Marx era simplesmente o cara lá na estrutura e pronto, cara. Ele entra na estrutura e acabou. Nós somos diferentes, porque nós somos o proletariado, nós somos socialistas, entendeu? O Bakunin falou, meu amigo, cara, agora que você entrar na estrutura, acabou, cara. Então eu acho que pelo menos eu penso assim, né? Pra gente discutir. Eu acho, tipo assim, cara, quando a gente vem aqui no CCS e tem essa forma de se organizar, pode parecer uma coisa banal, mas isso aqui não acontece toda hora. Assim. Isso já é um puto exercício para aqueles que não têm isso cotidianamente, cara. Porque a sala de aula em si não é assim. Ela já é toda pronta para que eu mande e os alunos obedeçam, cara. Mas aí, até esse lance do CCS também é meio complicado, né? Talvez há anos atrás você viria, ou talvez até mais recentemente mesmo, o Fabrício, o Guilherme, o Sibeli, e todas as cadeiras estariam colocadas como uma sala de aula. Mudar isso também foi resultado de conversa que alguém, não sei o que, vamos, não sei o que, começou e as coisas foram fluindo e a gente às vezes até fica, eu não conheço você veio falar aqui, como você quer que a gente coloque as cadeiras? É sério, porque aí de repente a mesa te dá uma segurança, sentar atrás dela, que não é para todo mundo também quer sentar assim e vamos aí trocar ideia. E aí você também não quer criar uma situação para o outro que fique constrangedora para ele, né? Então o ideal seria o máximo de informalidade. Não, mas já veio, não dá para fazer, por exemplo, uma sala de aula tem 40 alunos, como você vai fazer isso? Às vezes você não tem uma dificuldade, o próprio espaço se nega de fazer isso. Né? Às vezes, tipo assim, eu chamo os alunos para discutir um texto, você chama eles para frente, eles têm dificuldade. Aí eu chego para eles e falo, então senta ali, vamos sentar e começa a discutir o texto. E eles discutem de outro jeito. Tipo, eu já percebi também que existe um espaço do professor, cara, que é meio simbólico. Que às vezes você chegar e falar, não, pode ficar tranquilo, cara, fica aqui, de boa. O fato de estar no espaço simbólico do professor me incomoda. E ele é muito diferente quando ele está... Tinha aluno que chorou, cara, uma vez. O fato de ele vir só para o espaço, ele começou a chorar, o menino. Então, tipo assim, cara, eu não falei nada. Então, você entende? Tipo assim, então existem várias coisas, cara, o simbólico, que a gente a todo momento tem que ficar atento. Quer dizer, não é qualquer coisa, é muito complicado, eu acho. Mas a gente está fazendo. Então, eu acho que a ideia de trazer o que não pode discutir e tentar trabalhar essas coisas é porque eu não queria ficar só no teórico, cara. Porque eu não coloquei isso no livro. Ficou uma coisa mais teórica mesmo. Tentar mostrar, ó, como é que vocês veem, como é que vocês estão fazendo, o que vocês acham que está legal, o que não está. Porque também a gente tem que ter essa liberdade de saber que está fazendo alguma coisa e não está dando tão certo. Beleza? Ninguém mais quer comentar nada? Tranquilo? Não, tranquilo, está encerrando. Beleza, então.